Marcos capítulo 6, verso 30 em diante. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para o lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. No final da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada é a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães vocês têm aí? Ide e vê. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Wilson, me dá um retorno aqui embaixo, só um pouquinho. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, lemos a Tua santa e poderosa palavra, que traz para nós lições importantíssimas para a nossa vida do dia a dia. Nos dá graça, nos inspira, nos envolve com o Teu poder, com a unção do Teu Espírito, não somente para falar da Tua palavra, mas especialmente para ouvir a Tua voz. Não deixa que ninguém aqui, Senhor, por causa da ansiedade, da preocupação ou talvez do medo, jogue o seu pensamento para fora desse lugar. Ajuda a tua filha que está inquieta, o teu filho que está ansioso, a se assentar com o seu coração para ouvir a tua voz. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor com alegria. Eu quero falar sobre o tema confiança em Deus
na hora da necessidade. Nós vivemos em um mundo repleto de desafios. A vida é um desafio. As crises, elas podem aparecer de repente na nossa vida, seja no âmbito financeiro, emocional, conjugal, espiritual. Todos nós enfrentamos momentos assim. E às vezes, ao enfrentarmos as nossas crises, procuramos buscar os recursos para resolvê-las, e nós não achamos, nós não encontramos. Essa é uma situação muito desconfortável. Não é fácil enfrentarmos uma crise, seja em que área for, e tentarmos conseguir recursos para resolver e não acharmos. Seja ao pagar as contas, seja um problema com a esposa, com o marido, você já não sabe mais o que fazer, teus recursos já se esgotaram, ou até mesmo um problema emocional, você se sente desequilibrado, se sente ameaçado, você já não é mais a mesma pessoa, sua mente já não é mais aquela mente saudável, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para enfrentar o dia com entusiasmo, com fibra, com energia, com força. A crise emocional às vezes se instala dentro de nós. Também a crise espiritual, quando a nossa fé ela fica aguada, e ela só vai aguar por algumas razões: quando a gente não a alimenta, quando não há leitura da palavra, quando não há jejum, quando não há oração, ela vai perdendo a sua consistência. Mas às vezes não, você até está bem com Deus, mas a pancada é muito pesada, o enfrentamento é doloroso. O que se apresentou diante de você tem te empurrado para trás. E nesse texto de Marcos, e essa é uma história que se conta nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos aqui uma grande multidão, e os discípulos sem saber o que fazer com o problema que surgiu. Jesus entra no barco, depois de um dia extremamente cansativo, com os seus discípulos, e a intenção era cochilar, era descansar, era jogar a conversa fora, era se acalmar diante do estresse intenso que Jesus e os seus discípulos viviam. Não era fácil a vida deles, e a exaustão chegou, o cansaço chegou. Eles tomam a iniciativa de passar para o outro lado do Mar da Galileia, para subir numa colina, numa montanha de verdes pastos verdejantes, para sentar um pouquinho, pegar um vento no final da tarde, bater um papo e relaxar. Só que naquela época, naquele momento, o ministério de Cristo estava pegando fogo, estava fervendo na Galileia, e a multidão, muita gente começou a olhar para o barco. Olha, eles vão para aquele lado ali, e a pé, muita gente começou a correr. Eu já estive no Mar da Galileia, é uma experiência lindíssima, emocionante, e muita gente começa a correr às margens do Mar da Galileia, para chegar aonde Jesus com os seus discípulos iriam ancorar, e o texto diz que eles chegaram primeiro. É como aquele dia que você chega em casa querendo descansar, e quando você chega está cheio de visita na tua casa. Caramba, logo hoje, minha mulher não me avisou, meu marido não disse, eu vou ter que fazer sala. Bate uma agonia. Foi o que aconteceu com eles. Quando eles estão desembarcando, achando que iam ter um tempo de descanso, uma multidão estava ali. Mas Jesus, diz o texto, cheio de compaixão, e olhou para aquela multidão como ovelhas sem pastor, e deixou o cansaço de lado, e começou a ensiná-los, a pregar, a falar do reino de Deus. O tempo foi passando, a tarde e noite chegando, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, está tarde,
O papo está bom, a pregação está boa, a campanha está boa, mas está na hora da gente despedir esse pessoal, porque eles estão longe das cidades e não tem onde comprar comida. E se tivesse onde, nós não temos recursos para isso. Aí Jesus fala para eles: olha, dê vocês mesmo de comer. Aí o Filipe disse: olha, nós precisaríamos de 200 denários. Hoje, eu fiz a conta agora à tarde, eram uns 9.000 reais para comprar 9.000 reais de pão, para alimentar tanta gente, um pedaço para cada um. E Jesus perguntou: quantos pães você tem? 5. Quantos peixinhos? 2. Então me dê aqui. Aí colocam aquela pequena porção de pão e de peixe na mão do Senhor. Ele olha para o céu e agradece. Quando ele agradece, ele diz: comecem a alimentar a multidão. Antes ele pediu para que eles sentassem, se organizassem em grupo de 50 e de 100. E na medida que tirando do cesto, o pão ia sendo multiplicado. Na medida que ia tirando os peixes do cesto, os peixes seriam multiplicados. E o milagre da multiplicação dos pães aconteceu. Diga amém, mas aplauda bem forte. Aleluia. Eu quero abordar esse texto um pouco diferente do que eu tenho abordado quando eu prego sobre ele, porque nessa história toda tem 4 comportamentos de 4 grupos de pessoas, que com certeza esses grupos estão aqui hoje, porque diante da crise, seja qual ela for, o nosso comportamento diante da crise vai definir muito se sairemos dela ou não, ou se nos afundaremos nela. A forma como a gente lida com um momento difícil, seja nas finanças, seja no casamento, seja na vida pessoal, emocional, espiritual, a forma como a gente se comporta diante de uma crise, define muito se iremos vencê-la ou iremos perder essa batalha. Vamos olhar para o primeiro grupo. Diga comigo: o grupo dos discípulos. Número 1, o que é que esse grupo fez quando ouviu que a crise chegou? Eles recebem a narrativa de que era necessário alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, então aproximadamente 9 a 10 mil pessoas. E quando eles estão analisando a crise, o que é que eles fazem? Eles sugeriram que Jesus mandasse o povo embora, diz o verso 35. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, não tem comércio, não tem mercearia, não tem padaria, e já está avançada a hora. Verso 36, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. O que é que está acontecendo aqui? Os discípulos enfrentavam uma crise e queriam fugir dela. A crise se instalou, uma multidão para alimentar, não tinha comida. Qual foi a solução que os discípulos tomaram para apresentar a Jesus? Mestre, manda eles embora, bora se livrar, vamos empurrar esse problema para longe da gente. Isto é, eles não queriam enfrentar, não queriam encarar diante da dificuldade, e resolveram simplesmente fugir do problema e fugir da crise. Isso aconteceu com eles, e acontece com muitos de nós, que fugimos das crises, não enfrentamos. A crise chega nas finanças, em vez de enfrentá-la com sabedoria e com inteligência e com fé, nós começamos a fugir do assunto, queremos esconder a situação. No casamento a mesma coisa, a gente percebe que o ambiente ficou complicado, ficou ruim, o comportamento da mulher, do marido, em vez de sentar para resolver, fica aquela guerra fria,
ninguém encara o problema, ninguém tem coragem para sentar e resolver, e nós começamos a fugir. O marido começa a sair mais, a mulher começa a falar menos, não há mais comunhão, e não busca a solução, e nos comportamos como os discípulos, querendo se livrar e fugir do enfrentamento da crise. Diante disso, eu quero te dar 3 conselhos. O primeiro é: evite soluções superficiais para problemas profundos. Eu vou repetir: evite soluções superficiais para problemas profundos. Coloca aí, Adriano. Você não fez? Não é possível. Não? Os subtópicos? Fez? Está jejuando muito, Adriano. Não, o item número 1 não é esse aí. Você não... Entendi. Então vamos deixar ele para lá, né? Então, diante da crise, se você querer buscar soluções superficiais, não, eu vou dar, mulher estou tratando mal a mulher, ela está esquisita, quer saber uma coisa? Eu vou dar um acocho nela e resolve. Será? Se você não mudar seu comportamento, sua maneira de viver, de lidar com ela. Nas finanças, se instalou a crise financeira, em vez de encarar, chegar com a família, sentar, expor a situação, fica buscando soluções fáceis, superficiais para problemas sérios. Ele não encara, foge, bora fugir disso, não quer encarar, tem medo, tem vergonha de chegar para a família, não estamos bem, ou até mesmo para si mesmo. Aí começa a buscar soluções superficiais. Não economiza, não dá recursos estratégicos, não se organiza e fica tomando decisões paliativas que não resolvem. E é isso que os discípulos estão tentando fazer. Mestre, tem muita bronca para a gente, manda esse pessoal embora. Tem gente que é assim, tem medo de encarar o desafio, tem medo de encarar a sua dificuldade, e fica fugindo dela. Não faça isso. Se o problema se instalou, se a crise chegou, você precisa buscar solução para isso. Isso é nas finanças, no casamento, na vida emocional, na saúde. Você tem que tomar medidas sérias. O médico já te disse algumas coisas, você não segue a recomendação, aí fica buscando soluções superficiais da sua saúde, e não tem coragem de olhar e dizer: eu não estou bem de saúde, que tontura é essa? Estou sentindo os negócios, tomar o açaí que passa. E gente assim vai sofrer muito, porque são pessoas que têm medo de olhar para a sua crise. Aprenda isso, seja atento, não empurre a crise com a barriga. Elas chegam para serem encaradas por mim e por você, enfrentadas e resolvidas em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero te aconselhar: reconheça que na crise Deus nos chama para agir. Quando a crise vem para Jesus, os discípulos chegam com essa história: mestre, a multidão está com fome, não há comida aqui perto, despede para que elas possam comprar lá nos povoados das cidades. Aí o Senhor falou: dê vocês mesmo de comer. Por que Jesus falou isso? Ele é louco para dar uma recomendação dessa? Não. O que ele estava querendo? Está querendo ensinar que quando a crise chega, você precisa ter a disposição de agir. Agir, irmão. Não fique protelando, não fique romantizando a crise. Você tem que agir, seja na sua família, seja na sua saúde, seja na sua vida emocional, na sua vida financeira. Tem que agir. Muito do que eu ensino sobre finanças eu aprendi na pele. Teve uma época que nós tínhamos
2 carros, um do trabalho, outro nosso. Os nossos negócios não estavam funcionando bem, não estava indo bem. Eu disse: amor, vamos vender os 2 carros, vamos dar um recuo estratégico, equilibrar as contas e retomar a caminhada de novo. Mas tem gente que tem medo de fazer isso. O que é que vão pensar? O que é que vão pensar? Não vão pensar, e daí que vão pensar? O pessoal não quer, não gosta de ti. Tu vai te preocupar com quem ninguém gosta de ti? Fica se preocupando com os outros? Quando você tiver a minha idade, você vai aprender isso. Na nossa idade, a gente não se preocupa com o que as pessoas falam e pensam a nosso respeito. A gente já amadureceu e já sabemos que o que importa é o que é que Deus pensa de nós. Isso basta. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Reconheça que Deus te chama para agir. A palavra oração já indica orar com ação. Oração. Estou desempregado, vou orar, jejuar, pegar meus currículos, vou botar sebo na canela e vou distribuir, eu vou visitar, vou conversar. Ação. Estou endividado, o que é que eu vou fazer? Parar de gastar. Primeira coisa é parar de gastar. Tem os irmãos que querem sair da crise financeira sem renúncia, sem pagar preço, sem tomar medidas sérias para resolver. E o terceiro conselho que Jesus nos recomenda diante da crise: não limite o poder de Deus. Porque quando eu fujo da crise, quando eu tento esconder a crise até de mim mesmo, eu estou declarando que eu não confio no poder de Deus que eu sirvo. Mas quando eu encaro, começo a jejuar, começo a agir, tomar as medidas, conversar com a família e junto fazermos uma corrente de oração, eu estou dizendo: Deus vai, em algum momento, vai agir na minha vida. Em algum momento Ele vai se manifestar na minha vida. Em algum momento eu vou ver o poder de Deus vindo sobre mim. Mas quando você joga para debaixo do tapete, da tua gaveta, do teu coração, a crise, tentando esconder, você está declarando que não crê que Deus possa resolver isso. Crise é para ser encarada. Crise é para ser enfrentada. E crise é para ser vencida pelo poder do nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor. Quando eles mandam, olha, Jesus já tinha feito tanto milagres. Quando eles pedem a Jesus, despede a multidão, eles estão dizendo: olha, nós não acreditamos que o Senhor pode resolver isso. Isso acontece com a gente. Quando você olha para o tamanho do Golias e fala: não dá para enfrentar esse cara, ele é muito maior do que eu. Eu sempre digo, alguns irmãos já ouviram eu falar isso aqui, que Golias nunca foi para o Davi enfrentar. Golias era para o rei Saul enfrentar. Só que o rei Saul olhou para o gigante e disse: é muito grande, não dá para enfrentar não. E o Davi chegou, olhou o mesmo gigante e disse: é muito grande, não dá para errar. Amém, irmãos? Não dá para errar. O mesmo drama, a mesma crise, o mesmo gigante, atitudes diferentes. Atitude, irmãos. Atitude importantíssima. Deus gosta de pessoas que têm ação. Deus se encanta com os seus servos que, mesmo diante da crise, se levantam e comecem a agir no nome dEle. Segundo lugar, o segundo grupo é o grupo dos Filipes. É o cara que é cético e faz conta. No verso 5 e 7 diz assim: Filipe falou assim, não é aí não, meu filho, é que eu anotei errado. João, meu filho, João, não é Marcos, é João. João 6:5, 6:5, isso. Está jejuando muito, Adriano. Deus é contigo.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Filipe é daquele cara que é matemático. Jesus falou: olha, dê vocês mesmo de comer. Isso, mas é uma multidão, é preciso ter 200 denários para poder comprar tantos pães. Ele fez logo a conta. Com 200 denários a gente alimenta 10.000 pessoas. Eu fui pesquisar hoje, era exatamente o que dava para comprar em Israel hoje com 10.000 reais. E ali, Filipe faz logo a conta. E ele é cético, ele não crê na possibilidade de um milagre. Quando você é desse grupo, você é daquele que faz conta de uma forma muito cética. Não é nada errado fazer conta. Por exemplo, se eu tivesse feito conta quando eu assumi essa igreja há 26 anos atrás, com a equipe que nós tínhamos, sobre isso que aconteceu aqui, nós não tínhamos chegado até aqui, porque o nosso sonho não batia com o que nós tínhamos. Mas nunca esqueça que entre você e o teu sonho existe um Deus que pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Entre você e a tua luta, a tua dor, que é enorme, tem um Deus todo-poderoso. Entre você e a oposição que você recebe, seja em que área for, existe um Deus que peleja por você. Filipe não acreditava nisso, ele fez a conta logo. Ele esqueceu de Jesus, ele esqueceu de olhar para o mestre, para o seu poder. Isso não dá. Ele foi cético e matemático. Se você for matemático demais, você nunca vai viver o milagre de Deus. Não há nada errado de você organizar, fazer suas contas, você tem que fazer isso. Mas não limite o teu sonho na matemática. O nosso Deus supera todas as coisas. Nosso Deus suplanta todas as coisas. Nosso Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Então se livre desse grupo dos Filipes, que é muito matemático. Nós só chegamos até aqui, essa igreja só cresceu tanto, porque nós não estamos no grupo dos Filipes. Sabemos que a multidão é grande, o desafio é grande, a necessidade é grande, a carência é grande, mas nós sabemos também que o nosso Deus é grande, e Ele supera todas as coisas, e é isso que deve te levantar toda manhã, é isso que te deve fazer não esquecer e não abandonar os teus sonhos, é isso que deve te fazer perseverar naquilo que você sonha para você e para sua família, porque o Deus que você serve é grande demais. Não deixe que nada nem ninguém roube a sua fé. Não deixe que nenhuma notícia, nenhuma circunstância tire de você essa confiança no Deus que você serve. Vai ter momentos de deserto, difícil, de enfrentamentos complicados, mas Deus está só esperando você acreditar nele, a despeito das tuas circunstâncias, para Ele agir. E nunca esqueça, Deus se move pela fé. Deus não se move pela necessidade. Deus se move pela fé. Quando alguém crê, que confia mesmo diante da maior crise da sua vida, em vez de você murmurar, reclamar, você chega, dobra o seu joelho e declara: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, Tu és o Deus da minha vida e eu vou chegar lá. Está difícil, está doendo demais, mas eu creio que na Tua hora eu vou chegar lá. Para isso eu vou te dar 3 conselhos. Anotou, Adriano? Diga comigo: não dependa apenas da lógica humana. Na área, na vida sentimental, eu tenho um testemunho que eu sempre conto, porque é maravilhoso. Uma moça, uma irmã nossa na fé, de uma igreja que a gente fazia parte, ela chegou para mim e falou: pastor, eu vou casar com um cara alto, loiro, olho azul, missionário e estrangeiro. Eu olhei para ela de cima a baixo,
Menos, irmão, menos. Mas a fé dela não foi atingida pela minha incredulidade. Essa moça casou com homem alto, loiro, olho azul, missionário e estrangeiro e buiado. Amém, irmãos? Porque se você depender da lógica humana, você não serve para servir a Deus. Quando Deus começa a perceber que você é muito Felipe, muito matemático, muito cético, muito 2 mais 2 é 4, não crê na multiplicação, Deus fala: esse aí não está com nada, esse aí olha muito para ele, olha muito para a circunstância, olha muito para a limitação e a lógica humana, e quem se comporta assim, não vai receber os milagres de Deus, não vai receber. E o terceiro conselho: evite a paralisia pelo cálculo. Tem muita gente que é assim, ele faz a conta, não vai dar, ele simplesmente coloca os sonhos todos na gaveta. Deus manda te dizer que Ele não é limitado pelos teus cálculos, Ele vai te surpreender e vai superar todas as tuas expectativas, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Se você crê nisso, dá um brado de glória e aplauda o Senhor. E o terceiro grupo, irmão, se eu passar 5 minutos, vocês esperam? Que eu queria pregar toda a mensagem hoje. Terceiro grupo, diga André. É o grupo do André. Que grupo é esse? Uma resposta de dúvida misturada com possibilidade. João 6, 8 e 9. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Isto ele trouxe, olha, tem um negócio aqui que pode dar certo. Mas logo ele fala assim: mas isso não dá, é muita gente. É aquele grupo que vem na quarta-feira da vitória e se esgoela aqui, aí na quinta o pau tora na cabeça dele, e na outra quarta ele não vem. Ele é o grupo do André, que vive na dúvida, mas tem um pouco de fezinha. Esse pessoal não chega a lugar nenhum, porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Ele permanece na fé. Diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Eu vou te dar 3 conselhos para esse grupo do André. O primeiro: ofereça o pouco que você tem. André ofereceu um pouquinho. Olha, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que muita gente aqui tem muito pouco. Tem pouco talento, pouca habilidade, pouca oportunidade, pouco recurso. Mas se você for André, você nunca vai vivenciar a multiplicação. Creia no Deus que você serve. Você não imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Quando a gente chegou para cá, a nossa igrejinha não tinha recurso nenhum, mas o pouco que nós tínhamos, nós entregamos ao Senhor, que era a nossa vontade de avançar. Pai, a gente não tem recurso, a gente não tem povo com dinheiro, era um povo muito simples, até hoje é assim, mas nós entregamos tudo que nós tínhamos, nosso amor para essa igreja, pela obra, um povo apaixonado, um povo dedicado. A gente fez o nosso melhor, entregamos tudo para Ele. E olha o que Deus fez. Olha a multiplicação que Ele fez. Olha o milagre que Ele fez.
Então, o pouco que você tem, não reclame, não murmure, não ofenda o pouco que você tem. Coloque tudo isso na mão de Jesus, que Ele vai multiplicar e vai te dar vitória. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Ofereça o pouco que você tem. Quando eu percebi que eu era um pastor com poucos dons, porque eu olhava assim para os pastores, caramba, como é que eu vou ser igual a esse homem? O pastor Josué, ele tem os 9 dons. É uma graça, um homem de Deus ungido, de uma unção poderosa. Uma vez, eu já contei também esse testemunho aqui, eu estava tentando expulsar um demônio de um cara, digo, sai desgraçado, vai embora, eu já não aguentava mais, e o diabo não saía, digo, Jesus, e agora? Sai, eu era um obreiro, estava começando, era um aprendiz, e sai, aí lá vem o lourão, quem sou eu? Com aquela voz de dublê de Deus que ele tem, né? Que foi só, Lourivaldo? Não quer sair aqui, o diabo não quer sair. Aí o lourão veio assim, olha, é pura verdade que eu vou dizer para você. Ele só se abaixou e olhou, só isso. O bicho foi embora. Eu disse, eu estou muito mal. Eu me esgoelando, o bicho não sai, o homem só vem e olha. Se eu tivesse me deprimido e me achado inferior demais, eu não teria chegado até aqui. Aí eu peguei o pouco que eu tenho, que é o dom de falar. Disse, mestre, o que eu sei é falar. Unge o meu falar. E Deus me deu, pela graça do Senhor, a maior igreja quadrangular do Brasil. Diga glória a Deus, diga glória, aplauda o Senhor com alegria. Isso vai acontecer na sua vida, na sua vida. Não despreze o pouco que você tem. 4º lugar, meu Deus, está terminando. 4º e último, aí vem o grupo de Jesus, o mestre. Primeiro grupo dos discípulos, se livrar da bronca, não, manda embora que não dá para resolver. Vem o grupo do Filipe, o cético, o matemático, o pingo do i, dá não dá, cara muito cético. Aí vem o grupo do André, todo oscilante, uma hora crê, uma hora não crê, está aqui os pãezinhos, mas não dá. Aí vem o grupo de Jesus. Que grupo é esse? É o que traz a verdadeira solução. E aqui está a solução para qualquer crise. Número 1, anotou, Adriano? Não. Anotou. Vamos aplaudir o Adriano, anotou. Oh, glória! Diga, organização e ação precedem o milagre. Jesus falou, vou resolver a parada. Se os discípulos resolveram, fugiram. Se o Filipe está com essa história dele, André também, eu vou mostrar como é que faz. Organiza aí, põe grupo de 100, grupo de 50. Irmãos, ninguém sai da crise com uma vida bagunçada. Se você quer prosperar, seja em que área for, organize a sua vida. Pergunta aí, dinâmica, para quem está perto de você. Irmão, como é a sua gaveta? Como é a sua casa? Como é as suas contas? As suas finanças? Aqui começa a solução da crise. Diga organização. Diga mais forte, organização. Se você é um desorganizado, um bagunçado, você não chega a lugar nenhum. Pode rir mesmo. Bagunça não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso que a gente tem que ter organização da igreja. Deus é o Deus de ordem. Ele não suporta desordem. Por que muitos casamentos não dão certo? É uma bagunça o relacionamento, não tem horário para nada. Não tem um dia de sair com a esposa, não tem hora de passear, não tem hora de orar, não tem hora de almoçar. É uma bagunça aquela família, é uma família atrapalhada toda. Não vai prosperar. Não vai prosperar. As finanças, não sabe onde gastou o dinheiro, não tem conta, não tem um papel, não tem uma anotação, não sabe nada. E pergunta e diz para o Senhor, manda vitória, manda vitória. Eu só falta ouvir o Deus falar assim, tu está doido, tu enlouqueceu. Eu vou te matar se eu te deixar próspero.
porque a pessoa é tão bagunçada que vai fazer bobagem. Não espere Deus te prosperar se você é bagunceiro. Organize a sua vida, é o primeiro princípio. O segundo princípio, diga gratidão antes do milagre. Jesus pega o salário pequeno, os peixinhos, os pãezinhos. Os outros desprezaram, o que é que ele faz? Eleva para o céu. Diz obrigado. A gratidão. Muita gente não prospera porque é muito ingrato com Deus. Muita gente não agradece o que já tem. Muitas pessoas vivem sempre com a necessidade da próxima bênção para ser feliz. Aí não desfruta do que já tem. Eu me lembro, eu conto essa história aqui, uma mulher, ela passou anos da vida dela tomando água do pote, não tinha dinheiro para geladeira. Aí, um dia, ela arrumou um dinheirinho, comprou parcelada a geladeira. Aí chegou a geladeira, ela encheu de água, as vasilhas para gelar. Hoje eu vou tomar água gelada. Aí começou a gelar. Aí chegou a hora que ela foi abrir a geladeira. Quando ela foi tomar, ela disse: era 30 parcelas. A água gelada lá. Anos sem tomar água gelada. Ih, rapaz, e agora? A água gelada lá. Ah, meu Deus, ela largou a geladeira, ficou pensando: o que é que eu fui fazer? A água gelada lá. Minha filha, toma água primeiro, seja grata pela bênção que chegou. Tem algumas irmãs, tem 424, chegou agora. As irmãs que vão para a loja, vão para o shopping, vão para o comércio, vão comprar alguma coisa, compra a bênção, compra a sacola, compra o sapato, compra a bolsa, está com a bolsa na mão, o pacote, a sacola. Aí quando vai saindo, olha para a vitrine, olha aquela bolsa, olha aquele sapato. Menina, vai-te embora, vai celebrar a bolsa que você comprou, vai celebrar, vai se alegrar com essa bolsa. Gratidão, seja grato, diga glória a Deus. Essa gratidão não pode faltar, porque Jesus, ele experimenta o milagre agradecendo o pouco que tinha. Então você tem que começar o dia sendo grato a Deus. E por último, terceiro lugar, diga: a multiplicação vem das mãos de Deus. É dele, milagre é dele. Diga: o milagre é dele. E agora sim, por último, não desperdice os resultados. Todo mundo se fartou. Diz o texto no verso 12, coloca aí. Coloca, meu filho, isso. Quando já estavam o quê? Fartos. Todo mundo comeu bem. Disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. É aqui que muita gente quebra a cara. Tempo de abundância, buiado, bolso cheio. Não faz isso. Começa a desperdiçar o que Deus deu. Deus não gosta disso. Curta a sua vida, desfrute dela, mas não desperdice as bênçãos de Deus, que isso fere o coração do Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Fique em pé, em nome de Jesus.